Esse artigo é parte da minha tese de doutorado, e ele buscou analisar duas exposições de imersão em jardins botânicos, um aqui em São Paulo, uma exposição de imersão sobre o Cerrado, e um jardim botânico que é em Belo Horizonte, na Fundação Zoobotânica, é uma exposição sobre a caatinga mineira. Nessa pesquisa maior, né, que era o doutorado, a ideia era entender o discurso expositivo, então é uma análise de exposições, e o objetivo era entender as mensagens que estão ali, como se deu esse processo de elaboração dessas mensagens. Então, na tese, a gente analisou um conjunto maior, né, de fatores, então, além de todo esse processo de como que esses campos em que os discursos são moldados estão constituídos na educação não formal, a gente avaliou também a complexidade dos conteúdos e competências, né, dos conhecimentos e competências, além das relações entre os discursos. Dentro dessa categoria de relações entre os discursos, a gente apresentou nesse artigo as relações interdisciplinares, então como os conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento, elas compõem essa mensagem da exposição. Para fazer essa pesquisa, a gente se baseou na teoria do discurso pedagógico de Basil Bernstein. Ela traz elementos muito importantes para a gente pensar nas relações de poder e controle que permeiam esses discursos pedagógicos. A gente queria justamente entender se a gente conseguia localizar uma predominância de algum tipo de discurso. Eu acho que um ponto que fica muito claro para a gente é que essas duas exposições, elas estão dentro de instituições que são de botânica, né? Ambas estão dentro de jardins botânicos, e isso, obviamente, tem um peso para aquele discurso que vai ser colocado para o visitante. Para além disso, pesa nesses discursos como que é a composição dessa equipe, qual é o nível de poder que cada elemento tem nessa equipe. Então, por exemplo, a exposição do Jardim Botânico aqui de São Paulo foi elaborada, liderada por dois pesquisadores, um da área de ecologia, um da área de botânica, que contrataram uma equipe que fez a expografia, né, que é a linguagem da exposição e as soluções expográficas, e tinha uma equipe, obviamente, do Jardim Botânico, né, de infraestrutura, que participou desse processo. Então, aqui a gente nota uma centralidade desse discurso, né, esse discurso da botânica e da ecologia do Cerrado, ele é muito mais proeminente do que na exposição da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, em que a exposição foi concebida dentro do Jardim Botânico pela equipe de educação ambiental, junto com outras equipes do Jardim Botânico, mas tudo interno, numa relação muito horizontal. E do ponto de vista da realização do discurso, o que a gente nota é que, no caso da exposição que está no Jardim Botânico de Belo Horizonte, né, a exposição da Caatinga, ela traz muito mais elementos da cultura local, né, é uma exposição sobre a Caatinga mineira, inclui mais o ser humano, esse discurso da cultura humana como parte da biodiversidade, do que a exposição do Cerrado, que tem um peso do discurso científico da botânica e da ecologia do Cerrado mais forte, mais proeminente do que na exposição da Caatinga mineira. Para a gente, né, ficou muito claro que essas relações de poder, elas acabam aparecendo, extravasando na mensagem que é realizada na exposição. A biodiversidade está na pauta há muitos anos, um termo que abrange uma complexidade enorme, que muitas vezes ele é tratado de uma maneira bastante simplista. As próprias exposições, artigos, revistas, materiais didáticos, elas tratam muito a biodiversidade do ponto de vista da diversidade de diferentes espécies, né? E se esquece de todo um conjunto que a biodiversidade abrange e que é bastante importante, que são as funções da biodiversidade, a estrutura. Então, a gente queria olhar para esse termo nas exposições, procurando entender qual era a complexidade. As relações interdisciplinares, né? Quanto mais interdisciplinar e quanto mais essas relações entre discursos ocorrem, é maior a chance de que você esteja tratando um determinado termo ou tema com um grau de complexidade e sofisticação maior.
A gente queria muito entender como essa complexidade era tratada, nessa vontade de que as exposições permitam às pessoas entrarem em contato com um tema desse grau de importância de uma forma multifacetada como ele é.